Você já se imaginou dividindo um apartamento com um estranho? Ou melhor, já pensou em dividir a mesma cama com uma pessoa que você nunca viu na vida? Hey girls, eu sou a Isabela Fonte e se vocês ficaram curiosas sobre esses questionamentos, me acompanhem no vídeo de hoje porque eu apresento a vocês uma resenha sobre o livro Teto para Dois, da autora britânica Beth O'Leary. Uma comédia romântica para se apaixonar, eu acredito que Teto para Dois seja ideal. Esse livro, que foi lançado em 2019, conta várias histórias, e vocês vão entender por que eu digo isso. Mas os seus personagens principais são Tiff e Leon, que se encontram, têm as suas vidas cruzadas de uma maneira totalmente inusitada. Depois de 3 meses do término de seu relacionamento, a editora assistente Tiff deixa a casa de seu ex, que é o Justin, e se vê numa situação de desespero para encontrar uma nova moradia barata em Londres. Já Leon, um enfermeiro numa casa de repouso, troca o dia pela noite pela sua profissão. Os dois estão numa situação financeira apertada, até que Leon tem a ideia de alugar não somente o seu apartamento, como a sua própria cama. Uma cama de casal, que seria utilizada por ele durante o dia e por um ou por uma colega de apartamento que a utilizaria durante a noite. Como Tiff afirma na primeira página do livro, o desespero deixa a nossa cabeça muito mais aberta. E é realmente isso que acontece, porque mesmo contrariada por Mo e Gert, que são seus amigos desde a época da faculdade, ela fecha negócio com Leon sem nem conhecê-lo pessoalmente. Mas se dividir a cama com um estranho já é algo um tanto quanto estranho. Quando tem relacionamentos no meio, então fica tudo muito mais complicado. O Leon vai precisar lidar com ciúmes excessivo de sua namorada, chamada Kay, que resolve tomar frente de todo esse contrato bizarro e todos os trâmites com a Tiff, até porque ela sabe que vai ter uma mulher dormindo na cama de seu namorado. E a Tiff, apesar de separada do Justin, ainda se vê com muitos vínculos a ele. E é a partir dessa mudança que ela vai passar por um longo processo de entender que o relacionamento que ela tinha era abusivo e tóxico. Expectativas, medos, impressões e muitas imaginações envolvem o que é dividir um apartamento ou uma cama com uma pessoa que você não faz ideia de como é. Mas eu te garanto que essas curiosidades fazem de Teto para Dois um livro muito bem escrito, tanto na questão de sua própria história, quanto nos seus elementos, na forma e no seu estilo. Para começar falando de forma e da escrita da autora, a primeira coisa que eu destaco é a divisão de capítulos. Os capítulos se alternam entre a narradora personagem Tiff e o narrador personagem Leon, e assim vai sucessivamente. Como o livro se trata de uma experiência totalmente nova para os dois, essa divisão de capítulos foi essencial para que a gente pudesse ver os sentimentos, os pontos de vista, as histórias pessoais de cada um e acompanhar a rotina deles quase que ao mesmo tempo. E é interessante pensar que, apesar de o livro ter sido escrito pela mesma pessoa, essa divisão de capítulos tem algumas características particulares. Então se percebe que os capítulos da Tiff têm muito mais detalhes, transmitem uma ideia de agitação, combinando com a personalidade dela mais extrovertida, falante, enquanto os do Leon são mais diretos, objetivos e combinam com a personalidade tímida e reservada dele. E se estamos falando sobre um apartamento que conecta duas pessoas bem diferentes uma da outra, esse lugar funciona quase como um personagem em Teto para Dois. Ele pode não ser personificado no livro ou ter uma voz própria dentro da história, mas ele explica vários aspectos sobre quem é a Tiff e quem é o Leon, através de móveis, cores das paredes, roupas, objetos espalhados pela casa. E essa ambientação é tão rica de detalhes que faz com que você consiga construir mentalmente cada espaço desse apartamento, os seus cheiros, as suas sensações e até se imaginar ali dentro acompanhando essa rotina de quando um deve chegar para o outro sair. Mas essa relação praticamente à distância da Tiff e do Leon se aproxima por bilhetes. Esses elementos são fundamentais para a gente acompanhar o andamento da história e o próprio tempo dos protagonistas. Já que a rotina de cada um e o contrato não permite encontros, por que não se comunicar por recados espalhados pela casa? Assim, nesses papeizinhos, eles passam a compartilhar o dia a dia,
curiosidades sobre o próprio apartamento, alguma receita que um deixou para o outro experimentar, até que um dia, à medida que eles pegam mais liberdade, eles falam sobre os seus dramas pessoais. Ao longo de toda a história, você pode conhecer as bagagens que cada um carrega, e é isso que faz com que o leitor se sinta próximo da Tiff e do Leon. E claro, tem motivos por trás da história dos dois para que eles aceitassem essa divisão inusitada da cama. A Tiff, como eu já disse, não só deixava a casa do ex-namorado, como um relacionamento abusivo. E o Leon enfrentava uma situação muito delicada envolvendo seu irmão Rich e precisava com urgência de dinheiro. A autora de Teto para Dois soube se aprofundar de uma forma bastante humanizada e muito comovente nas histórias pessoais de seus personagens. Ela trouxe, ao mesmo tempo, situações cômicas e temáticas sérias, relevantes e complexas sem tabus. Um dos exemplos era o tratamento de Justin para com a Tiff, em que ele sempre a colocava numa posição de louca, de esquecida, um traço de violência psicológica que ele praticava nesse namoro. Uma outra questão do livro é que mesmo com as suas quase 400 páginas, ele não gira só ao redor da Tiff e do Leon, mas também das pessoas e contextos que envolvem o universo de cada um. A partir da Tiff, por exemplo, a gente conhece melhor seus amigos de faculdade Mo e Gert, a Rachel, que é a sua amiga super espontânea do trabalho, a própria rotina agitada do dia a dia da Tiff no serviço, com livros e tricô. Já o Leon, como ele trabalha numa casa de repouso, a gente encontra diferentes histórias, realidades e vontades. Tem a Holly, que é uma menininha que está enfrentando câncer, mas tem um carinho muito grande pelo Leon e torce demais para que ele namore com a colega de apartamento dele. Tem o Sr. Prior, que ainda está envolvido numa história de amor da época em que ele serviu o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Esses detalhamentos e aprofundamentos nas histórias dos personagens deixam o livro ainda mais completo. Então eles não têm o intuito de fazer volume na história, mas sim contribuir diretamente para a construção dos personagens e de seus contextos. Você se envolve também em outras narrativas e não fica só naquela atmosfera clichê de quando pode acontecer um romance entre a Tiff e o Leon, apesar de ser uma história perfeita para quem gosta de um bom romance clichê com desfechos previsíveis. Então, se você quer uma leitura mais leve e envolvente, mas que tenha personagens bem construídos e questões mais aprofundadas e reflexivas, eu recomendo muito Teto para Dois. Se você também gosta de livros como da Jojo Moyes, autora da trilogia Como Eu Era Antes de Você, eu recomendo bastante, porque são livros que têm um equilíbrio entre romances fofos, verdadeiros e muito sensibilizados. Diferentemente de Como Eu Era Antes de Você, Teto para Dois não ganhou adaptações para os cinemas. I'm happy here. No, you shouldn't be. You only get one life. It's actually your duty to live it as fully as possible. Mas já foi anunciado que o livro vai virar uma série de 6 episódios e que está sendo gravada lá no Reino Unido para o serviço de streaming da Paramount. Ainda não tem data de lançamento prevista, mas a gente espera que essa produção supere as nossas expectativas, tanto nos detalhes dos personagens, quanto em cada espaço desse apartamento. Esse foi mais um vídeo da Here Campus e eu espero que você tenha se interessado pela história de Teto para Dois. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber todas as novidades dos próximos vídeos. Compartilhe também esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que ama uma comédia romântica. Até mais e boa leitura para quem for ler o livro da resenha de hoje!